Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexões Empresariais, esse canal que foi pensado para você empreendedor, gestor, empresário, você que quer conhecer um pouco mais de vários segmentos, várias abordagens, tendências e inovações do mercado. Esse canal foi feito para você. E hoje eu estou com duas autoridades no segmento contábil, que é o Jussier Barros. Muito obrigada, seja bem-vindo. O Lucas Amorim. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Pode começar. Começar a ser. Fica à vontade. Simbora. Eu sou filho de contador, filho de contadora, sobrinho de contador. Então, assim, a família ela vem de uma geração passando para a geração que é a profissão da família. Tentei sair da contabilidade, por incrível que pareça, eu tentei fazer educação física, mas não deu certo. A contabilidade me puxou e disse, é por aqui mesmo. Então, eu vivo contabilidade desde os 14 anos de idade, bem dizer. Não trabalhando, mas sempre ali. Fazer um extra, lançava uma notinha fiscal, fazia umas folhinhas ali para poder pegar um dinheirinho. Teve uma época que eu saí de minha mãe, fui trabalhar com meu irmão, depois voltei e estou lá até hoje. Muito bem. Já há isso. quantos anos na contabilidade? Se eu contar desde que eu comecei de verdade, 8. Mas 8 desde os anos. 14 já vai em 13. Isso aí. Bom, minha amiga, eu sou o José Barros, né, como você bem falou. Queria agradecer, inclusive, a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e ensinando e aprendendo, porque acho que essa é a troca, né? Sim. Mas, então, eu sou responsável, sou CEO da J. Barros Contabilidade. A gente tem 10 anos como escritório. Diferente do meu amigo Lucas aí, que já vem de berço, de tradição, eu startei do zero o escritório. Meu pai, ele é militar, então é uma outra coisa. E aí eu decidi... comecei trabalhando, passei 10 anos em um escritório trabalhando e depois decidi abrir a J. Barros Contabilidade. Então, são 20 anos hoje na área, 10 com escritório próprio e 10 tendo adquirido ali conhecimento, apanhando, aprendendo. E estamos aí para ajudar os empresários. Lá no escritório a gente tem muito essa didática, sabe? De estar próximo ao empresário, fazendo com que ele entenda o papel da contabilidade e como a contabilidade pode ajudá-lo a ter sucesso. E aí, falando do papel da contabilidade, não sei se ainda é uma dor recorrente de vocês, mas a contabilidade, às vezes, ela é enxergada o contador como um custo, né? É aquele cara que vai chegar e vai dizer, olha, essas aqui são as suas obrigações, você precisa pagar esses impostos, ou fazer isso, ou ir por esse caminho. E para o empresário, às vezes, o contador, a contabilidade é enxergada como é um custo, né? Um custo necessário. De fato, esse é o principal papel da contabilidade? Acredito que por conta de um todos pagam. Então, assim, tem muitos contadores por aí, sem generalizar, que acabam atuando nessa forma. Só enviam guias e não conversam com seus clientes. E acaba que o cliente que não entende o valor da contabilidade vai olhar realmente como custo. Eu acho que exatamente essa questão de migração do tempo também, porque existia um momento em que o contador ele só emitia guias, de Sim. fato, né? Então, o início lá atrás, e aí hoje você encontra empresários que ainda pensam que a contabilidade é dessa forma. Sim. Só que, assim como outras profissões, a contabilidade ela tem se atualizado, ela tem passado por momentos assim que realmente tem mudado a sua essência, né? E eu acredito que o empresário, quando ainda vê como um custo, minha amiga, mas infelizmente, como ele bem falou, né, é uma questão histórica. Sim. Porque se você parar para analisar e entender o que a contabilidade pode fazer por sua empresa, você entenderia que é um investimento e não um custo. E, na verdade, esse é o principal papel do contador, né? Ser um consultor. O contador, ele se torna o principal estrategista na composição, na criação, no desenvolvimento, no crescimento de um negócio, de uma empresa, né? É mostrar, assim, aqui estão as tuas obrigações, mas olha, aqui tu pode crescer, aqui tu pode investir, esse vai ser o retorno e essa é a forma correta, né? Então, o empreendedor, o empresário, ele precisa sair daquela zona de conforto, de achar que é só investir o dinheiro ali e ter o retorno e entender que tem com esse retorno todo o sofrimento da estratégia e o contador é o principal aliado do empresário, do empreendedor nesse momento estratégico, né? Com certeza. A gente olha e vê que o que é o contador na vida da empresa é como se fosse um médico da empresa. Sim. Né? Então, às vezes, a gente negligencia isso, tendo essa visão de custo. Sim. Quando, na realidade, repito, contador não é custo.
Contador é investimento. Porque um bom contador, ele vai te ajudar a ter lucro, vai te ajudar a ter sucesso, porque a gente lida com os números. Então, Sim. você para de tomar decisões no achismo. Você vai passar agora a tomar decisões baseadas em números. E aí faz toda a diferença. Você sai na frente, inclusive. Lucas, qual é de fato o papel da contabilidade na gestão dos negócios? Tá, beleza. Acho que o principal papel, como foi dito aqui, é passar informações para dar confiança. Eu costumo às vezes brincar que tem o empresário e tem aquele que deu certo. Acredito que aquele que deu certo é aquele que não enxerga os números da forma que a contabilidade pode oferecer. Sim. Então ele vai dando certo. Ele não valoriza o contador porque acredita que a cabeça dele é a mais importante do negócio, acredita que ele centraliza as informações nele porque só ele pode fazer da melhor forma. E o empresário é aquele que consegue enxergar o valor em cada setor. E um deles é a contabilidade. Então, assim, quando ele passa a olhar a contabilidade de outra forma, ele passa até a cobrar mais, exigir mais. E é nessa exigência onde há a troca de informações que pode levar ele a ter mais sucesso. Ou as chances aumentam do sucesso. Quando você diz que é filho de contadora e que isso é algo, é um negócio familiar, de família, uma paixão, uma missão de família, né? Porque eu acredito que teus irmãos também sejam contadores, né? Aí você diz que isso já faz parte, de fato, da tua essência quanto contador. Para você é importante transmitir isso no momento da contratação, um novo cliente que te contrata, mas ao mesmo tempo você tá trazendo, aceitando a missão de cuidar do negócio, né, dos sonhos daquele novo cliente. A gente enxerga que muitos contadores eles pensam em vender. Sim. Vende. E acaba que assim, nosso escritório ele não faz propaganda, não é de investir em marketing, porque o nosso marketing é o nosso cliente satisfeito. Então assim, indicam dois indicam quatro e assim vai fluindo. Justamente porque a gente preza pela qualidade. Sim. Atenção, e acredito que o contador que enxerga a contabilidade com valor, ele não vai se vender a qualquer preço, não vai se vender por qualquer valor. Agora, né? Quando você consegue, de fato, entender qual a necessidade do cliente, Isso. Identificar o perfil Então do cliente. É tempo, conversa. Você capta um cliente e você leva ali um tempo para entender como ele trabalha, para você saber como você vai dar os conselhos a ele. Porque se o cara assim, ele é puto com pagar imposto, você não consegue fazer um estudo tributário legal para ele, porque ele está adepto à sonegação. Então, se ele está adepto à sonegação, não tem estudo tributário que ganhe quando Sim. você compara pagar ou não pagar imposto. Então, assim, você tem que começar a introduzir aquele diálogo ali para convencer ele que pagar é certo. Para depois começar a conversar com precificação dos produtos, com precificação dos serviços, para ele entender que o imposto quem paga não é ele, é o cliente dele. Então, essa conversa ali leva um tempo, leva uma questão de relação de confiança entre você e o cliente, justamente para chegar no ápice de ele ter partido de um ponto, aí você olha para a trajetória dele, ele está em outro ponto. Às vezes nessa trajetória ele olha para trás e nem se reconhece mais. Pô, mudei tanto aqui, sabe? Só que é isso, é o papel da contabilidade de um contador que realmente entende, que valoriza e que vai atrás. E esse ponto que você tocou, Lucas, ele é muito importante, assim, mostrar, a gente chama de plano de voo no marketing, mostrar para o cliente, olha, o teu início foi esse e a gente já cresceu ou caímos isso, estamos aqui e nossa visão do futuro é essa. Porque nós, quanto pessoas, seres humanos, às vezes nós esquecemos, né, do quão valiosa foi aquela parceria ou aquele contador, Verdade. aquele marketing, o prestador de serviço. Então, é muito importante para o contador, para o profissional de marketing, qualquer profissional que trabalhe com serviços, entregar feedbacks. Verdade. Relatórios, né? Perfeito. Mostrar relatórios de crescimento, de investimentos positivos, de falhas, o que é que a gente tem que fazer para crescer, onde é que a gente pode melhorar, de fato, qual é o plano de ação. E aí, José, para entender melhor um pouquinho desse novo papel do profissional, do contador, para as empresas, para o empreendedor, eu gostaria que você falasse quais são os diferenciais e qual o perfil de um contador que entrega soluções para os seus clientes.
Show. Tranquilo. Sobre essa pergunta, o que é que a gente precisa entender? É que, de fato, como eu te falei, teve esse processo evolutivo nas profissões e a contabilidade também faz parte desse processo. A gente criou um estereótipo que todo contador tem que ser barrigudo, só com uma canetinha aqui, de óculos e tal, calculadora. Então, esse é um estereótipo que foi criado ao longo do tempo. Sim. Eu fui atender, contando aqui, abrindo parênteses, fui atender um cliente uma vez e aí ele falou por telefone e eu fui até a empresa dele. Aí quando eu cheguei, eles, mas o contador foi você que eu falei? Eu disse, foi. Ele disse, não, porque eu estava imaginando um contador, entendeu? Mais barrigudinho, Sim. mais... Então, porque foi criado um estereótipo daquela contabilidade ainda tradicional, né? Como a gente falou no início. E respondendo agora a sua pergunta, sem fugir do tema, a contabilidade é quem faz a transformação da sua empresa, tirando ela de um patamar, levando ela para o mundo dos resultados positivos, por exemplo. Por quê? Porque se você decide abrir uma filial, ou contratar mais pessoas, ou até quer vender mais, mas se você não tem números que vão te dar um norte para você seguir, você vai fazer baseado em achismo, como eu disse. Então, sobre o achismo, você diminui a probabilidade de acerto. Será que agora é o momento de abrir aquela filial? Será que eu tenho que contratar mais pessoas? Ou será que a cultura da minha empresa precisa só ser revista? Então, a contabilidade, esqueça a contabilidade como algo... Eu acho que essa é a nossa bandeira hoje. Sim. É fazer o empresário entender que a contabilidade não lida apenas com impostos. Né? E eu digo isso porque eu sou empresário contábil. Sim. Eu digo que ser contador é chato. Eu sou empresário contábil. Por quê? Porque eu sei a dor que o empresário está passando. Porque eu tenho folha de pagamento, eu tenho INSS, tenho FGTS, eu preciso crescer, eu preciso gerir meu negócio. Então, o que eu faço na minha empresa que dá resultado, eu posso levar como case de sucesso para que os empresários entendam. Então, assim, qual é a ferramenta, qual é a contabilidade que faz essa diferença? Uma contabilidade presente, consultiva, mostrando, em vez de guias, mostrar realmente relatório, dashboards que podem fazer com que o empresário entenda o negócio dele e qual caminho ele quer ser guiado. E aí, falando de cases, se você puder contribuir com algum case, assim, nossa, a gente tinha um cliente que era um pouco mais resistente, mas a gente desenvolveu um trabalho e ele teve esse retorno. Qual que você poderia citar? Show. A gente tem alguns cases lá na J. Barros, e aí diversos segmentos, né? Mas assim, tem um que é bem interessante, que é um pet shop, uma rede de pet shop. E ele era um microempreendedor individual, tinha algumas limitações no sentido empresarial, porque quando você começa como MEI, o custo é bem menor, entretanto, tem suas limitações, fica um pouco engessado. E essa resistência à mudança, à tecnologia, como fazer, embora fosse, ele é um empresário nato, assim, sabe? Ele tem uma visão de negócio incrível, mas precisava da contabilidade para poder fazer esse suporte. Então a J. Barros entrou como parceiro e a gente começou a ver, estudar, ver que o MEI não se enquadrava para ele. Sim. Fizemos uma mudança que a gente chama de desenquadramento. Só que aí a gente lida de uma forma mais potencial, de mais estruturada. Porque quando você sai do MEI, muda muita coisa. Entre ela a parte de tributação. Então, como é que isso vai afetar a minha empresa a partir de agora? Então, a J. Barros entrou como parceiro, vestiu a camisa, não da J. Barros, mas sim da empresa dele, para que a gente pudesse crescer junto. E hoje ele tem filiais, tem em Bahia, tem bancários, tem no Altiplano, tem várias unidades que foram um parceiro nosso e ainda são, inclusive, e a gente sempre tem negócios sendo refeitos a partir desses cases que contam a história de uma bandeira que foi levantada não só pela contabilidade, mas sim por essa parceria. Quando a gente fala de empreender, a gente fala de sonhos. Sim, então, eu decidi empreender porque eu tenho um sonho de, não vou ser mais CLT, né? Que hoje em dia isso é tema para outro podcast. Hoje em dia as crianças, elas se xingam chamando umas às outras de CLT. E nós precisamos de CLT, minha gente. Não vamos entrar nessa polêmica agora. Mas em empreender, quando a gente fala de empreender, a gente está falando de sonhos. Sim. Eu trabalho com sonhos, vocês também trabalham. Show. Só que eu trabalho de forma diferente. Eu trabalho com a publicidade, com a comunicação, porque as pessoas acham que marketing é só isso, publicidade e comunicação. Quando a gente vai para um plano de negócios, onde a gente precisa ali colocar a saúde financeira de um negócio, e aí falar pro empreendedor, pro cara lá, olha, tu precisa ter uma renda durante 6 meses para ter o ponto de equilíbrio, pelo menos pagar lá as contas durante de 6 meses a 1 ano. Aí a gente tem que ser muito frio, porque o PJ, né, pessoa jurídica, né, ele é só cálculo. Verdade.
Ele não é coração, não é esse amor do marketing, essa coisa toda, essa empolgação, essa animação. Não. É a parte fria do negócio, né? Então, quando a gente vai levar isso pro... Eu imagino, porque eu só faço o plano de negócios, eu só vou lá fazer alguns cálculos básicos com o empreendedor, com o empresário, para a gente ver a viabilidade, porque no estudo, quando a gente vai lançar um serviço ou abrir uma loja, existe de fato um estudo de viabilidade. Sim. Então, no estudo de viabilidade, entra cálculos. Verdade. Não tem como fugir disso. Então, para você, quanto contador nesse papel, que é fundamental, o marketing ele só entra ali, a administração um pouquinho, mas o contador é quem vai definir de fato o que é viável ou não. Então, qual é o maior desafio de um contador nesse papel de mostrar para o empreendedor? Poxa, cara, tu tem um sonho, é massa, essa é a tua ideia, o marketing já validou, tá tudo certo, mas agora vamos aos cálculos, de fato. Vários insights vêm aqui, vou tentar centralizar, mas assim, para converter a cabeça de uma pessoa que saiu do CLT para ser empresário, é basicamente um exorcismo. Você tem que entender que você tem que tirar a alma de CLT dele ali e tem que jogar gelo dentro, porque o empresário ele tem que ser frio. Se ele for emocional, ele literalmente se perde no meio do negócio. Vai ter hora que não vai ter caixa, ele vai ter que se endividar para poder crescer, mas aí até que ponto o endividamento é saudável? Enfim, acredito que o momento mais mágico assim, que você consegue passar para essa pessoa que saiu do CLT, que começou o próprio negócio, que está dando certo, é mostrar o mundo financeiro. Porque, venhamos e convenhamos, quem muda de CLT para ser empresário, não já nasce empresário. Então, é uma jornada ali de entender o que é markup, aí quando tem a parte fiscal, tem que entender o que é CFOP, o que é CST, só que às vezes é o próprio gestor que faz tudo. Sim. Então você tem que ensinar ele de tudo Eu mesmo. E quem faz tudo não é bom em nada. Não é bom em nada. Só que aí ele não tem tempo, nem tem recurso, na verdade, para contratar uma pessoa às vezes. Sim. Então, enfim, quando você começa a mostrar que ele começa a ver o mundo, aí do perfil do que se livrou daquela mentalidade de CLT, ele olha para a contabilidade com outros olhos. Então, assim, é mágico você fazer uma reunião de formação de preço com o cliente, que ele vê ali, quando ele entende o markup, porque o cliente pega assim, fala, eu comprei por 100, Quero mais... vender por 300. Não, mais 40%. Pá, 140, estou ganhando 40%. Só que ele não enxerga que os 40% que ele bota em cima de 140 não volta os mesmos 100. Então, às vezes, ele destina aqueles recursos para pagar a conta. Às vezes, ele confunde lucro com fluxo de caixa. Isso. Se perde. Então, assim, quando ele entende a importância do markup, quando ele entende a contabilidade, ele que marca a reunião. E quando ele entende que só existe lucro se houver lucro, né? Isso. Que faturamento não é lucro, isso é fundamental também, Isso, né? E é minucioso demais, né, Demais. Jussier? Principalmente serviços. Imagina, sem calcular quanto tempo você vai investir na prestação daquele serviço. Precificar serviço é mais difícil do que produto. Serviço, exatamente. E às vezes a gente até fala lá no escritório, sabe? Assim, tua empresa talvez não esteja crescendo ainda porque você está focando só em venda. Por que eu digo isso? Porque abre a internet, todo mundo, você quer vender mais? Você quer vender mais? Você quer faturar 1 milhão? Só que entenda, o jogo, o game, o player, não é só você vender. Porque eu posso vender 10 mil, mas se o custo daquele meu produto for 9.800, então só está ficando R$200 em casa. Isso. Né? Então, assim, a ideia não é que você apenas venda mais. Vender é um dos alicerces que vão fazer com que tua empresa cresça. Claro, não estou dizendo que você não é importante vender. Mas se você não conhece os teus números, o teu custo, o custo fixo, variáveis, como é que varia, como é que isso funciona, então vai fazer com que a sua empresa aparentemente tenha um bom faturamento, mas não quer dizer que você tenha um bom lucro, entendeu? Uhum. E aí, só pegando um gancho sobre essa pergunta de sonhos que você fez aqui, jogou à mesa, lá na J. Barros Contabilidade, a gente tem feito um pouco a diferença nesse contexto. Por quê? Tem uma frase que a gente utiliza lá, que a equipe tem que saber, é um mantra da contabilidade. Lá no escritório não cuidamos de CNPJ, cuidamos de sonhos. Por quê? Quando a gente olha um CNPJ, ele pode ser facilmente uma estatística, um número. Só que aquilo não é um número, minha amiga Valquíria. Aquilo é o quê? É um sonho que o empresário depositou confiando em nós. Por quê? São noites mal dormidas, Sim. É a ideia que o cara tinha, era o dinheiro da vida dele que ele jogou para abrir um negócio e a dependência dele, os filhos dependem daquilo. Então, assim, é muito mais do que um número de CNPJ. Para a gente, realmente, lá a gente olha como o sonho. Então, a gente não cuida de CNPJ, a gente cuida de sonho por entender essa responsabilidade que a gente tem no dia a dia como empresário. E assim,
Eu trabalho com marketing, como eu disse, para algumas pessoas, empresário, empreendedor, gestor, profissional liberal, quem vai contratar um profissional de marketing, primeiro que é uma profissão, eu vou levantar essa bandeira sempre, existe uma formação, eu sou formada em marketing, administração, além das especializações. Não é só para curiosos ou um curso ali de 2 horas que vai definir marketing, né? Marketing, de fato, é uma ciência que estuda o comportamento do consumidor, as relações de consumo, as tendências. Então, é uma ciência, né? E aí, eu às vezes escuto ou pego alguns casos que eu fico assustada, né? Eu fui numa reunião com uma cliente de um shopping, onde ela viveu a vida inteira. O esposo era profissional liberal e ela viveu a vida inteira em uma outra profissão. E aí ela pegou todo esse rendimento dessa profissão e investiu mais de 200 mil reais em uma franquia. E aí 1 ano depois não deu certo, né? Nós não fechamos a consultoria de marketing e não sei em relação à consultoria de contabilidade. Mas aí o que eu identifiquei? Fiquei muito triste quando eu vi a informação, porque eu conversava muito com essa cliente, tinha uma relação não tinha relação profissional, ela não contratou a consultoria, mas tinha uma relação de empatia. Um vínculo afetivo, né? Um vínculo, né? Porque todo cliente que a gente recebe, com certeza, se ele está conosco, ativo ou não, é uma vida que entrou na tua vida e fica lá, essa conexão eterna, não tem como fugir disso, verdade, né? É uma boa experiência, é um vínculo. E eu fiquei muito triste. E aí me fez repensar, poxa, você acaba tendo o investimento, o capital, mas se você não tiver a direção, de fato, do que fazer com esse capital, você não consegue se manter no mercado. Concordo. Não basta ter o dinheiro, o recurso. Você precisa entender, de fato, como investir esse recurso. Perfeito. De fato, é rentável ou não? Então, por isso que as empresas que mais dão certo são as que começam de baixo. Porque elas começam e se estruturam. Quando você pega muitas pessoas que têm capital, mas não têm a lida com o comércio, como ser empresário, elas pegam o dinheiro achando que é só botar ali e vai render lucros e frutos, mas às vezes quebram a cara, como é esse caso que você citou. E você vê dentro dessa mesma temática, se a gente ampliar aqui, esquecendo só o mundo empresarial, quantas pessoas ganharam na Mega Sena e continuam pobres, né? Quantas pessoas ganharam Big Brothers, por exemplo, que 1 milhão e não tem mais esse dinheiro. Por quê? Porque a inteligência financeira, ela lida exatamente com isso. Não é só você ter o dinheiro, mas como você utiliza, para que você utiliza, qual a finalidade, os aportes, investimento, onde colocar. Então, o empresário, ele é desafiado, porque, pensa comigo, Valquíria, se você quer fazer marketing, você vai estudar marketing. Fizemos contabilidade, estudamos contabilidade. O advogado, direito. Mas o empresário, ele estudou o quê para ser empresário? Entenda? Então, qual é a dificuldade nisso? É exatamente ele entrar no mar, num rio, em que ele não sabe a profundidade, não sabe o que vai encontrar. Então, ele precisa fazer essas conexões, porque será o contador, o advogado, a pessoa do marketing que vai transformar a empresa dele. Porque, às vezes, ele já entende do negócio no sentido de vender, mas a parte de gestão, como é que ele faz? Então, quando ele olha para a contabilidade era aquela que entregava impostos. Hoje não. Hoje a contabilidade é um personal trainer do empresário, porque ele vai estar lado a lado ali, ajudando ele a atingir outros objetivos. É muito mais barato planejar e calcular e traçar objetivos, metas, faturamento ou não, no papel, do que na vida real. Então, o que custa investir em um momento em um café com os senhores, né? Investir tempo antes de investir. Ou até mesmo investir um tempo conversando com os senhores antes de criar um novo produto, um novo serviço, para de fato determinar se vai haver lucratividade, se é viável ou não, né? No mínimo vai ficar o network, no mínimo vai ficar a experiência, né? Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Agradeço muito a participação de vocês e gostaria que vocês falassem um pouco, sugerissem algo para um empresário, um empreendedor, né? Contribuíssem nesse momento e também convidassem eles a seguir vocês. Quais são os canais? Como chegar até o Lucas, até o Jussier? Fica à vontade. Nosso escritório hoje é a C3 Contabilidade, é o @C3 Contabilidade. E o meu Instagram é Lucas Anóbrega. Lá eu não compartilho. Não compartilho nada. O Lucas, ele tá muito mais ligado na parte
de planejamento, de entrega, de relacionamento, do que estar 100% no online, né? Até estranho me pedir Instagram para seguir, porque a gente tem o Instagram como fonte de notícia. Várias pessoas já falaram assim, vocês usam o Instagram da forma errada, para vender. Só que aí assim, não está na nossa essência ainda, a gente não está num momento ideal preparado para captar clientes. A gente dá atenção aos que a gente tem, a gente tenta prestar o melhor serviço para o nosso cliente, ser aquela família, ser um braço mesmo. E aí a gente, por isso, não tem essa pegada. Tem Instagram. Vocês usam o Instagram da maneira correta, porque se é importante para vocês essa questão de contribuir, de comunicar, de educar, e faz parte do propósito de vocês, então está da forma correta. E vocês acabam vendendo sem vender. Justo. Só apenas e exclusivamente pelo relacionamento. Tá tudo certo. Eu acho que a venda, na realidade, ela é uma consequência, né? Isso, tá corretíssimo, porque a venda, às vezes, quem só quer vender, não vende nada. Não vende nada, entendeu? Então, eu acho que tá mais que certo. Eu sento com pessoas que nos indicaram, conversa assim e digo, ó, não vou conseguir te atender, porque você exige muito tempo, eu não vou conseguir dar esse tempo. A minha equipe está lá sufocada também, a gente tá tentando encontrar pessoas e hoje está difícil encontrar. Sim. Vai saber, os jovens de hoje não querem mais contabilidade. Acho que isso aí também dá outro podcast. Esse é outro podcast. Geração, falar sobre as gerações, né? Não é só a contabilidade, né? Mas vamos deixar para um outro momento. A gente encerra. A parceria é boa, mas enfim, você vai conseguir outra. E assim, essa clareza e essa transparência é importante. Justo. Você precisa alinhar o que você pode entregar e a necessidade ou a expectativa do teu possível cliente. Então, saber dizer não também faz saudável, parte. Com certeza, né? Com certeza. Minha amiga, pronto, minhas redes sociais são a J Barros Contabilidade, @J Barros Contabilidade. Então, se você puder seguir o nosso Instagram, lá a gente está colocando realmente material, sempre trazendo dicas para os empresários, para eles poderem ficar atentos também, né? E aí consumir esse material. E também eu tenho um podcast, inclusive, minha amiga esteve lá, foi um episódio incrível. E aí, se você puder, Lucre Mais, lá no YouTube. Só lembrando que o mais, ele não é escrito, ele é aquele sinalzinho de soma e ele está juntinho do nome Lucre. Então, é Lucre Mais, tudo junto. Tranquilo? A J Barros, se você puder olhar, como já falei, o Instagram, no YouTube estamos lá também. Nossos episódios são todas quartas-feiras, então quem puder acompanhar, fiquem à vontade. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, sendo nosso cliente ou não. Se eu estou com uma dúvida, você cobra quanto para tirar a dúvida? 0800. Estou aqui só para tentar traduzir para você essa linguagem dos números de uma forma mais didática e mais fácil. Muito bom. Muito obrigada aos senhores. Sucesso, né? Nas carreiras que já são grandes cases de sucesso. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, compartilha esse episódio maravilhoso, comenta aqui, deixa dicas, sugestões de temas, né? Esteja conosco nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.